de Souza. Alô, Itabuna, estamos de volta aqui com o nosso Resenha da Cidade. Resenha da Cidade na TVI, já é uma tradição dos nossos telespectadores de Ilhéus e de Itabuna. Muito obrigado pela grande audiência. Hoje vai estar comigo aqui o ex-vereador, homem forte do PTB de Itabuna, que já faz parte também, né, do Resenha da Cidade. A gente vai conversar sobre a política de Ilhéus, a política de Itabuna, da Bahia e do Brasil, com o Rui Machado. Rui, mais uma vez, estamos aqui, eu e você aqui, tete a tete, falando das coisas importantes da cidade, principalmente a política de Itabuna e da região do Brasil e na nossa querida Bahia. Um abraço, Roberto, um abraço aí, essa população querida da cidade, irmã de Ilhéus, aqui os amigos de Itabuna. Estamos aqui novamente. Muitas vezes já cheguei aqui para nós fazermos esse programa, eu e você, e nunca faltou assunto, né? Assunto aqui da cidade de Itabuna e assunto regional, principalmente da nossa querida cidade de Ilhéus. E muitas mudanças em termos de pensamentos políticos. Por quê? Porque o ACM Neto, ele que pretendia ser candidato ao governo da Bahia, ele deu uma declaração há alguns dias de que se o candidato do PSDB for Alckmin, que ele está fora da disputa. Logicamente que o foco dele, Rui, e a gente vinha conversando sobre isso há algum tempo, eu acho que ele preferia ser candidato a vice em uma chapa com o João Dória do que realmente sair candidato a governador da Bahia. Eu acho que ele não sai candidato nem a vice e nem ao governo da Bahia. Mas, de qualquer forma, as especulações já começam da política e da eleição para o ano 2016. O que é que você acha? O Neto, ele está mais para sair candidato ao governo da Bahia ou vice do Dória? Você esteve em São Paulo, como é que está lá o Dória lá na capital paulista? Roberto, eu passei uns 15 dias no Sul e passei 5 dias na cidade de São Paulo. E você quer ter conhecimento, você circule em táxi, tem de qualquer cidade, de Itabuna, São Paulo, a Brasília, e comece a conversar com os motoristas de táxi, em restaurante, com as pessoas, formadores de opinião. E o que eu consegui pegar a respeito do prefeito de São Paulo, João Dória, tá? E ele tem o quê? 9 meses de mandato. 9 meses de mandato, ele não pode dizer que é candidato a nada. Ele nem começou o mandato dele. São Paulo está esburacada, uma reclamação de impostos e tudo. A aceitação dele, pelo menos com quem eu andei conversando, em termos de motorista de táxi e restaurantes e tudo, não é a melhor possível, não. E esse casamento que Neto quer impor, tirando um governador que tem os 4 mandatos dentro de São Paulo, 4 mandatos de governador do estado, ele achar que João Dória, com 9 meses de mandato de prefeito, pode superar, tá, o Alckmin, eu acho totalmente errado. Acredito que ele sentiu que a situação dele não está boa na Bahia. Por que não está boa? Porque ele é prefeito da capital. Ele não tem nada para dar aos prefeitos do interior. E os prefeitos do interior vivem naquela miséria total. A arrecadação cada dia cai, e não tem como ele ajudar a cidade. São 417 municípios na Bahia. Rui, então, pelo que você está me dizendo aí, a administração dele, do João Dória, na capital paulista, porque então é o marketing dele que está trabalhando muito bem, né? Porque só aparece coisas boas. Eu, por exemplo, daqui de longe, achava que estava uma maravilha a administração dele na capital paulista. Tudo bem que a gente também ouve algumas críticas, né, através do rádio, da televisão, a gente assiste através da televisão e até dos blogs também. Mas na maioria das vezes, parece que está no paraíso lá, a capital paulista. Então, quando você anda lá dentro da cidade mesmo, ouvindo os taxistas, os moradores, não está essa maravilha toda não, né, Rui? Não está não. É muito simples você fazer uma avaliação, tá? O Neto na capital. Tá? Ele, em termos de capital, ele da cidade, ele já fez algumas coisas e está fazendo. Mas e os municípios? 417 municípios. Ele não tem como fazer. Então é a mesma coisa de Dória. Dória tem 9 meses que é prefeito da cidade de São Paulo. Mas do interior e do Brasil, o Lula, tá? Para ser presidente, ele teve 3 eleições para poder ser conhecido, para massificar o nome dele. Então acho que é muito prematuro esse sonho
do prefeito de São Paulo. Eu acho que você hoje não tem um nome. Na realidade... E o Geraldo Alckmin? Eu acho que ainda é um nome que goza um pouco de credibilidade. Apesar da bagagem dele não ser boa, porque vem o Serra e outras pessoas aí com desgaste no governo, mas ainda é o nome. Agora tem nomes, rapaz, aí que pode ter um Álvaro Dias, tem o Caiado, tem nomes que a gente pode relevar e achar que com eles a situação pode mudar. Mas no momento, eu até acho que o Temer tem que terminar o mandato dele. Não, e vai terminar, mesmo que a Câmara comece a apurar as denúncias que foram feitas pelo ex-procurador Janot, o tempo não permite que o Temer saia antes do final do seu mandato. Porque é toda uma burocracia até chegar, se for aceita ainda a denúncia pela Câmara. Então ele termina o mandato dele, isso aí nós não temos dúvida disso. Agora, ainda voltando a ACM Neto, pelo que você me falou aí, ele ainda está fazendo um estudo. Um estudo da pré-candidatura dele a governador do estado. Ele não disse em momento nenhum, eu sou pré-candidato. Agora, se ele não for o candidato, quem é? Não tem nome não, Rui. Me diga aí um nome de alguém que poderia ser o candidato de oposição enfrentando o atual governador Rui Costa nas urnas aí. Eu, sinceramente, eu não vejo um nome. Nomes existem. Eu estou falando um nome com perfil, né? E logicamente, com cacife eleitoral para se vencer uma eleição. Exatamente. Você vê algum nome assim? Não, o nome que... Paulo Souto de novo? Não, que Paulo Souto... Já passou, né, o tempo, né? Não ganha nem para porteiro de bar. A Bahia cansou de Paulo Souto. Ele, pelo menos politicamente, é um homem que não tem aquela alegria ao receber um prefeito, um político fechado. Aquele rapaz é um rapaz... Aliás, eu sempre falo isso, ele deixou uma herança boa, hein? Paulo Souto, a privatização da Coelba, hein, rapaz? Nós sofrimos, hein, com essa Coelba, hein? Coelba. Não é brincadeira, péssimo governador para o sul da Bahia. Principalmente para o eixo Itabuna e Ilhéus. Itabuna e Ilhéus não deixou a sua marca. Não foi bom, não. Deixou a sua marca. E tinha motivo para olhar aqui pela região, porque morou aqui, trabalhou em Ilhéus. Começou o centro de convenções e o teatro, perdeu a eleição, parou a obra. Deixou Fernando na contramão, o prefeito, que foi uma promessa política com o prefeito Fernando Gomes. E ele não cumpriu a promessa. Então é uma pessoa que eu acho que ele tem que ficar como secretário lá na Agora falam no nome dele como deputado federal, candidato a deputado federal. Tem cacife, não tem? Foi governador, né? Não deixa de ter, não? Não deixa de ter. Mas tem que trabalhar, não é? Mas lembre que tem que fazer a dobradinha com o filho dele, que vem caindo, chegou agora abaixo de 60 mil votos da estadual. E é um deputado nulo, né? Nulo também, sem expressão. A gente não vê falar, sem expressão, o deputado Fábio Souto, né? A gente não vê assim um projeto importante, uma discussão importante no Estado, na Assembleia, com a participação de Fábio Souto. Eu acho que aquilo ali virou profissão para ele. Ó, meu irmão, tô aqui tranquilo, recebendo um salário retado, com prestígio. Papai arranjou essa moro em Salvador, aproveitei que meu pai foi governador e fui ser deputado federal. Agora eu tô aqui morando perto de minha casa com um salário bom e me deixa quieto. Parece ser assim, se acomodou. Papai me protegendo, aí vai tudo bem. Que situação, hein? Diga-se de passagem, viu, Roberto? Estamos falando aqui de política. Porque o homem Paulo Souto é outra cidadão de bem. Cidadão de bem, aqui, quando a gente fala, a gente se refere à parte ao político. Político, ele não nasceu para ser político. O Antônio Carlos foi que fabricou ele, como fabricaria, fez o João Duval e outros. Pois é. Aí o Zé Ronaldo tinha perfil para ser candidato ao governo da Bahia? Já o prefeito de Feira de Santana? Já foi até cotado, não tem densidade eleitoral. Jutaí Magalhães? Não, esse Embaçaí? Já está saindo da vida pública. Embaçaí? Aí Embaçaí acredito que ele não sairia. Rui, é buscar um nome de oposição e não consigo encontrar. É difícil, é a mesma coisa para presidente da República. Você vai ter essa dificuldade também de achar um nome. Porque o nome que tem, como tem na Bahia, não tem densidade eleitoral. Não é conhecido de ponta a ponta. Aliás, o ano passado, a gente tentou encontrar um nome que pudesse substituir o Wagner, que pretendia sair candidato a prefeito de Salvador, e a gente não encontrou para concorrer com a ACM Neto. A gente dizia, fora Wagner,
que não é que ia ganhar, não, que tinha uma chance, pela densidade eleitoral que ele tem, de concorrer com o Neto para a Prefeitura de Salvador. Quando ele disse não quero, não vou concorrer, a oposição em Salvador, que é a situação do governo do Estado, né, ligado ao PT, não teve um candidato forte. E, na verdade, não foi nem eleição, foi nomeação em Salvador. A mesma coisa está acontecendo com relação ao governo do Estado. O único que tem, não é que vai ganhar não, hein? O único que tem uma chance para concorrer com Rui Costa se chama ACM Neto. Não sendo ele, eu acho que vai ser nomeação. Só se acontecesse aí uma coisa que não tem a mínima condição de acontecer. Eu tenho um nome que esse dá para concorrer com o Rui Costa. Mas isso aí está fora de qualquer hipótese, tá entendendo? Porque ele é um cara de palavra, correto, tem uma parceria com o governador, que é o senador Otto Alencar. Seria o único nome. O único nome. Mas como não está do lado de lá, a gente não pode nem fazer esse julgamento. Mas seria, você tem toda a razão. Não é isso? E além disso, o Otto é muito correto, muito direito, e tem essa parceria com o governo do Estado, com o governador Rui Costa, que é mais técnico do que político, mas faz uma política diferente, sem demagogia, sem mentira, sem prometer. Você vê o seguinte, todas as promessas desses 12 ou 13 anos de PT, tá? O Rui foi que realizou, que é aquela ponte Ilhéus Pontal, o hospital que está aí 90% já concluído, e a nossa barragem, porque na estrada eu acho que isso aí vai ficar... Tem dois aspectos aí do Otto Alencar. O primeiro é a fidelidade, como você falou, é um cara bastante correto, é o senador orgulho da Bahia, sem dúvida nenhuma. Cara de posição, cara sério, correto com seus aliados, correto com seu eleitor. E a outra é que ele ainda tem quase 6 anos, 5 anos e tanto aí de mandato como senador. Ele vai sair pra quê? E senador, você sabe que é uma posição privilegiada. Privilegiada. Você está acima de qualquer coisa. Não vai deixar. Ô Rui, esse bate-papo sobre o governo da Bahia tá interessante, né? A gente vai continuar depois dos comerciais, porque eu quero saber mudança no secretariado de Rui Costa. E eu quero vir aqui para Itabuna também, falar da política de Itabuna e da política de Ilhéus. Olha, lá em Ilhéus eu vou te dizer, hein? Há dias aí o juiz, que está sendo conhecido como caneta de chumbo, caneta pesada, rapaz, lá na cidade de Ilhéus, ele deu uma posição, através da justiça, de afastar os contratados da prefeitura. Mas tudo isso a gente vai tratar depois dos comerciais, que o tempo passa rápido. Logo depois dos comerciais a gente volta com o Resenha da Cidade, que já virou mania para o itabunense e para meu querido povo de Ilhéus. Logo depois dos comerciais a gente segue com o Resenha da Cidade. Roberto de Souza. Roberto de Souza. Pois é, estamos de volta com o nosso Resenha da Cidade. Muito obrigado a todos vocês por essa grande audiência. Alô, meu povo querido de Itabuna. Alô, meu povo querido da mais bela cidade praiana da nossa querida Bahia, nossa querida Ilhéus. Audiência maciça na cidade de Ilhéus. Rui, ó, não convidem pra mesma mesa, Rui. Não senta aqui, não. Eu vou sentar aqui mesmo. Vamos, levanta. Quebrou, viu, Rui? Já que a gente tava falando nele, eu vou logo a esse assunto, viu? Não convidem pra mesma mesa o prefeito de Salvador, ACM Neto, e o cantor e compositor Mano Góes. Rapaz, Mano Góes esculhambou com o prefeito ACM Neto. Eu acho até que ele foi infeliz nas palavras, porque as pessoas, na hora de suas reivindicações, tem que ter segurança, mas tem que ter educação também. E aí o Mano Góes foi pra rede social e chamou de anão, chamou de trambiqueiro, chamou de amigo de Temer, um homem que é inimigo do povo brasileiro, que diminuiu o salário, amigo de Aécio Neves. E aí já entrou pelo lado do avô, dizendo que o avô era prepotente, era truculento, enfim. O Mano Góes, que diz que a Prefeitura de Salvador não está pagando a parte do ECAD, que cabe aos compositores e cantores, logicamente mais até aos compositores, que têm as suas músicas cantadas
nos carnavais, nas festas populares, e que arrecada, passa para a prefeitura, e que a prefeitura, segundo o Mano Góes, não estava pagando aos profissionais compositores. E aí o ACM Neto disse, ó, chamou os advogados e abriu um processo contra Mano Góes. Não convidem para a mesma mesa o prefeito de Salvador e o compositor Mano Góes. Não convidem. E aí, Rui, ó? Roberto, eu não estava por dentro dessa confusão aí de foi esses dias agora aí. Artista com político, se ele está reivindicando que não recebeu, ele tem razão. Agora, baixar o nível, porque o prefeito é a autoridade da cidade e, como todos, merece respeito. Eu acho que essas discussões devem ser resolvidas no tribunal, quando chega a esse ponto. Agora não, de vida pessoal. É parcial para a vida pessoal e até preconceituosa. Quando ele fala que é um anão, ele está se referindo ao tamanho do prefeito de Salvador. E aí chama de trambiqueiro, ele tem que provar tudo isso, exatamente. Né? Aí o cara que tinha razão, porque está cobrando uma coisa que ele tem direito, termina perdendo a razão. Não é? Não é isso? Exatamente. E aí o ACM Neto abriu um processo contra ele, chamou os advogados e abriu um processo contra ele. Agora a briga vai ser na justiça. Né? Ninguém pode desmerecer a figura do prefeito ACM Neto. Do prefeito ACM Neto. Ele pode, até algumas pessoas, achar ele antipático, posudo, isso, aquilo. Mas como administrador, ele é competente, vem demonstrando, tá? Então a gente tem que separar as coisas. É verdade, e vem fazendo um grande trabalho na capital do estado. Exatamente. Agora, puxou um pouco o lado prepotente e arrogante de ACM, só que a ACM tinha uma bagagem que é como daqui no Rio de Janeiro, a bagagem de 50 ACM. anos, Roberto. Não é? 50 a bagagem anos. era grande, foi governador várias vezes da Bahia, foi prefeito de Salvador, foi o prefeito do século. Presidente do Senado. Presidente do Senado, ministro da comunicação. Então ele tinha uma bagagem grande. Foi. E sabia tratar o seu eleitorado. Ele tinha uma simpatia com o eleitorado enorme. E tinha muito serviço prestado. O carisma, Roberto. O Neto, eu acho que está muito novo ainda para essa arrogância e prepotência. O político tem que ter carisma. E o Neto não herdou aquele carisma, ele herdou o nome do avô. A força do avô. Mas o carisma do avô, ele não herdou. Vamos comparar a Antônio Carlos a Fernando Gomes Itabuna. Fernando tem um carisma. Já nasce. Tem um carisma, acabou. Aí nego diz, mas um homem de 77 anos, e tu já 78, velho. Né? 78, já velho, e tu não chama ele de velho, não, que ele não gosta. Tá até na academia agora. Tá na academia? Tá na academia. Como tá na academia? Tá na academia, tá na academia. Ele está se sentindo uma pessoa de 30 anos. É mesmo? Tá, agora, mudando um pouco, já indo aí no que você tá falando, ele realmente é conservado, Fernando. Conservado. É conservado. Eu acho que tem pouca gente que tem 65, 70 anos, que tem 60 e pouco, que tem o vigor que ele tem. Que tem o vigor físico que ele tem. Mas ele de trabalho, de tudo. Ele tem algumas coisas com ele que ele carrega. Tá? Deixou de beber, deixou de fumar. Tá? Tem um tipo de vida meia reservada. Você não vê Fernando, não gosta da noite. Tá? Então tudo isso ajuda a um homem que já está com 78 anos. Aí também, aí já é a parte experiente e a consciência, né? A conscientização de que a idade vai chegando e algumas coisas tem que ter ou limitações, ou sair da vida, que é o caso de bebida, ou até fumar, que eu não sei nem se ele fumava e tal, mas não, bebida, fumava, mas tem uns 15 anos que deixou de fumar. Então é isso. Mas ainda voltando a ACM Neto, ele sempre teve voto aqui em Itabuna e nunca teve... Não tem serviço prestado aí. Teve voto em nome do avô dele. O avô, né? O avô que botava a mão, como botou a mão em vários políticos e o fez com mandato, como fez com ele. Ele agradece o avô dele, a herança que o avô dele deixou. Ele é do Democrata, é a figura mais importante do Democrata na Bahia e um dos mais importantes do Brasil. E Itabuna, como é que vai ficar o Democrata, Rui Machado? Quem vai comandar os democratas em Itabuna é Capitão Azevedo, é Samuca Franco, é Solon Pinheiro, é Ronaldão. Como é que fica o Democratas aqui? Eu soube que agora em outubro o Capitão Azevedo vai ter um grande encontro, já falei sobre isso aqui, vai ter um grande encontro aqui em Itabuna, um encontro regional, que vai anunciar a filiação de Capitão Azevedo e provavelmente ele vai sair de seu PTB
e você já está triste, eu estou sentindo em seu semblante que você já está triste, vai sair, o capitão Azevedo vai sair da presidência do seu PTB e vai ser presidente do Democrata, Rui. Roberto, olha, aconteceu uns fatos a semana que passou, que política é o seguinte, é como uma nuvem, né? Tancredo Neves já falava isso. Você olha para aqui, ela está aqui, quando vai olhar não está mais. Porque com a saída de Neto, Neto, à casa do doutor Mangabeira, levado pelo empresário Samuca, já deixa as coisas como é. Que Samuca é pré-candidato a deputado federal. Mangabeira, o que está comentando-se, que é pré-candidato a deputado federal. Mas Mangabeira teve quantos votos para prefeito recentemente, há 9 meses? 17 mil e pouco. Quase 18 mil Quase votos. 18 mil. Não é? É. Então Neto vai botar as fichas em quem? Veja bem. Aí, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Qual é que é uma coisa, Não. É diferente da eleição de deputado. Mas ele já sai com potencial referenciado por esses 18 mil votos, não é isso? E quem nunca passou pelas urnas. Isso que eu estou dizendo. Sim. Então fica no páreo quem? Quem vai ser o candidato de Neto a deputado federal que ele vai colocar a mão? É amigo particular de Samuca Franco. Agora, entra Mangabeira. Mas Mangabeira é PDT. Ele não vai botar a mão em alguém que seja do PDT, a não ser que doutor Mangabeira saia do PDT e venha pro Democrata. Sim, aí eu tô achando, porque Mangabeira dizia o seguinte, candidato a prefeito, não me misturo, não quero saber de político que tem mandato, de ex-político, não quero. E doutor Mangabeira, que eu tenho um maior respeito pro doutor Mangabeira, acho um grande profissional, mas a gente tá falando da vida política. Ele criticava bastante o velho ACM, o grupo de Antônio Carlos, e agora já tá conversando com o Neto. A política é dinâmica. Olha, em política eu aprendi o seguinte, ou entra, ou então entra e vê a regra e segue a regra, porque o inimigo de hoje é o aliado de amanhã. O aliado de amanhã pode ser o inimigo também no futuro. Então, a política é muito dinâmica. Então, ele criticou tanto o grupo que tinha mandato, o ACM, e está conversando. E tem mais outro detalhe, o PDT de Salvador, que é o PDT que manda, que é o PDT estadual da Bahia, tá com Rui. Olha que loucura, Rui. Olha que loucura. O PDT ocupa hoje a Secretaria de Agricultura, com Bonfim, o deputado Bonfim. Não é isso, Rui? E a chefe de gabinete do secretário de Agricultura Bonfim é justamente a irmã de Félix Júnior, que é o presidente estadual e deputado federal, Andréia Mendonça, e que provavelmente nos próximos dias ou meses vai ocupar, no lugar de Bonfim, a Secretaria de Agricultura. E aqui em Itabuna o PDT está conversando com o Neto. Entenda uma coisa dessa aí. Roberto, essa avaliação de Mangabeira foi totalmente errada. Porque Félix Mendonça foi cria de quem? De Antônio Carlos Magalhães. Foi cria. Como é que ele disse que não ia para um reduto onde tivesse político com mandato ou ex-político? Ele se juntou com a referência de Félix Mendonça, cria de Antônio Carlos. Mas agora, eu acho que ele tomou consciência que para chegar a ter um mandato tem que ir todo mundo junto, não pode ser azul, branco, vermelho, preto, tudo é uma cor só. Ele chegou, ele é inteligente, tá? Ele vai saber negociar, apesar que ele está fazendo uma campanha, sempre fez, solitário, né? Ele parece que não há de ouvir muito não, viu, Roberto? E aí fica difícil, porque o político tem que ouvir. E ele não ouve. Preparado tá? Gosta de Itabuna? Gosta de Itabuna. É um empresário bem sucedido em Itabuna, de uma família também bonita, toda arrumada e tudo mais. Politicamente, ele tem assim umas... Sim, mas você não me respondeu. Quem vai ficar mandando, afinal de contas, no Democrata aqui em Itabuna? Você tá triste porque Capitão Azevedo vai sair do seu PTB e vai pro Democrata? Qual é a posição? O que é que você acha? No meu semblante não existe tristeza. Só se for um fato muito... um desastre de Chernobyl. Só se for um negócio desse. Acontece o seguinte, eu não tenho um nome assim que venha assumir o DEM de Itabuna, porque quem deveria assumir o DEM de Itabuna é o jovem empresário Samuca. Mas com a entrada agora de Mangabeira no páreo, não sei se Mangabeira vai sair do PDT. Continuar, não vai não, ele vai continuar no PTB porque ele segue a linha do deputado federal Félix Júnior. Aí é uma conversa para... Porque o ano que vem, Neto saindo candidato a governador, Rui, você vai concordar comigo, ele tem que ter palanque.
Quem é o palanque de Neto aqui? Doutor Mangabeira, que já estão conversando, é Augusto, é Capitão Azevedo. Aí vem, quem é o palanque de Rui? O palanque de Rui vai ser Geraldo Simões, vai ser Davidson Magalhães, vai ser Fernando Gomes. Então o caminho é mais ou menos esse aí, ou eu estou errado? Sabendo que Geraldo Simões não vai para o palanque onde esteja Fernando Gomes. Isso aí eu estou lhe dizendo porque ele passou para mim. Ele passou para mim. Sim, mas ele vai apoiar quem para governador? Deve apoiar o Rui Costa. Então, eu estou falando isso. Talvez ele faça como o nosso querido, tá, e ex-vereador de Itabuna de 40 anos atrás, Rafael Brilha, que fazia seus comícios sozinho. Sozinho. Eu ainda alcancei como mas menino. naquele tempo era diferente, né? Naquele tempo o povo ia ouvir o político. Exatamente. Ia ouvir o político. Hoje, meu irmão, Tinha se não tiver festa, que acabou, não tem mais, você vai em qualquer comício. Hoje tem ou os assessores ou algum conhecido, porque o povo mesmo não vai mais em comício. Você vê não que a mais. posição do ex-deputado Geraldo Simões e prefeito também, ele não tem comparecido assim, pessoalmente, aonde Fernando esteja. Ele é o governador, uma coisa, vai o Baitaba, Fernando, não sei qual é a linha, eu acho que ele quer polarizar com o grupo de Fernando, alguma coisa, já que o deputado do PT, Josias Gomes, está atrelado, e de amizade com o prefeito. Agora, Geraldo deu uma declaração no dia 7 de setembro, no dia do desfile, que eu inclusive coloquei, né, estava lá na internet a entrevista, que eu acho que alguma TV de sindicato fez com ele, e eu botei uma parte lá no programa, onde ele diz o seguinte, com relação à administração de Fernando, não, que toda a administração tem que esperar pelo menos um ano para fazer a crítica, que ele está esperando as obras virem, mas que tem que aguardar pelo menos um ano. Eu achei, ele não pisou no freio? Ele recuou, Ele pisou no freio, porque se é outros tempos, e eu conheço o Geraldo muito bem disso, que a gente está na política há muito tempo, então eu conheço, ele ia para cima, dizer que era uma administração desastrosa, ia inventar ou criar, porque quando não tem, se cria, né? Na oposição é assim, claro. Seja de que lado for, se cria. E ele pisou no freio, Rui. Eu tô achando que ele pode vir a subir no mesmo palanque, Roberto, viu? Continuando na política, essa semana eu tive com o ex-vereador Luiz Sena. Sim. Pessoa que eu tenho o maior carinho e respeito. Eu também tenho o maior respeito. O Luiz Sena. Olha que eu não sou chegado muito aos comunistas, né? Mas tem alguns que a gente tira assim e sabe. Peraí, Rui, você não é chegado aos comunistas? Não. Quantas vezes eu vi você me convidando e eu não podia ir, que Vincerlau estava em sua casa lá tomando vinho, comendo queijo, batendo papo. Vincerlau é do PCdoB, Cururu. Você tem razão. Você tem razão. Para minha infelicidade, eu vi isso mesmo. Você tem razão. Mas naquela época, a gente estava em um projeto político, no qual eu fui traído pelos comunistas. Mas você tem razão. Você foi traído? Você foi o primeiro? Essa história. E aí eu perguntando, questionando ao ex-vereador Sena, rapaz, vocês tiveram tudo do PCdoB Itabuna. Tiveram um suplente de deputado federal, que depois se tornou deputado federal por alguns dias. Vocês tiveram o vice-prefeito, o presidente da Câmara, secretarias em mãos, comandou o PCdoB, nem tanto. O Venceslau comandou o governo do Vani, que não tinha competência nenhuma, e ele assumiu aquele negócio todo. Depois, quando o governo começou a fracassar, aí os comunistas começaram a falar, não participamos não, quem mandava era o grupo de Vani, os falsos evangélicos. Mas não, os comunistas foi meio a meio, e o desastre que houve no governo de Vani, isso aí se deve também a Venceslau, que era o vice-prefeito. Eu nem boto os comunistas porque ele isolou. Na realidade, é aquela história do meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Era a música de Venceslau. Então, vamos fazer o seguinte, hein? Rui não conseguiu me responder sobre Capitão Azevedo. Ele realmente, eu tô sentindo que ele está triste porque Capitão Azevedo vai pro Democrata. Eu perguntei se Azevedo pode ir pro Democrata, ele foi lá, foi cá e não falou sobre Azevedo. Nesse instante eu quero saber, Azevedo vai sair do seu partido? Vai pro Democrata ou não? Você vai ficar triste com isso? Vai ficar alegre? Eu quero saber de Rui. E Rui, mais confusão. Mais confusão, Arthur. Mais confusão. Não convidem para a mesma mesa, meu amigo Antônio Muniz. Não convidem para a mesma mesa 2 deputados. Um daqui de Itabuna e um fora de Itabuna.
Não convidem para a mesma mesa, tudo isso logo depois dos comerciais. Roberto de Souza. Roberto de Souza. Estamos de volta com o nosso Resenha da Cidade. Hoje aqui um bate-papo franco e aberto com o ex-vereador, já parceiro aqui do Resenha da Cidade, Rui Machado. A gente falando aqui da política de Itabuna de Ilhéus, de Salvador, da Bahia, de uma maneira geral, e do Brasil. Rui, com relação às mudanças, eu fiquei satisfeito, viu, Rui, na mudança inicial aí de Rui Costa, e o Vivaldo Mendonça continua como secretário de Ciências e Tecnologia, porque se cogitava da saída do Vivaldo. Aliás, eu nunca duvidei que ele continuaria ou poderia até sair, pegar um cargo do mesmo nível ou melhor, porque ele tem capacidade, o Vivaldo. Inclusive o Matheus o Matheus disse que ele já tinha até arrumado como é que se chama? A gaveta, já tinha tirado tudo e tal, que ele já estava de saída, que a ex-prefeita de Barreiras e deputada federal, a Gilsmari, iria assumir a secretaria dele. Na verdade, não assumiu a dele, né? Assumiu outra secretaria. A Gilsmari assumiu a SEDU, né? Que é justamente a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, Rui Machado. Na realidade, o blogueiro João Matheus, ele quis dar um furo, mas não deu uma barrigada. Porque Vivaldo continua sendo prestigiado e foi mantido na secretaria. Eu não sei de onde o João Matheus tirou essa história. Se isso aí é pessoal, a falta de simpatia por Vivaldo. Aliás, Vivaldo até é um secretário competente. Mas fica aí no próximo programa. Sério, competente, né? Para poder o João Matheus Você não vê, por exemplo, o Vivaldo em picuinha, em briga, sempre voltado ao trabalho, a coisa boa para Ilhéus, Itabuna, a região, para a Bahia. Defende a cidade, o sul da Bahia. Eu não tenho o que falar do Vivaldo. Sei da competência dele. Agora, o João Matheus, a próxima semana ele deve estar aqui. Eu vou questionar ele para ele procurar ter umas informações verdadeiras, para não dar barrigada. Ele vai ficar retado com você desses comentários que você fez com ele, viu? Mas você puxou, eu tenho que chegar e bater, né? Agora, na parte política, como é que funciona? A Gilsmari saiu, né? Aí entrou, desculpem, a Gilsmari entrou, sai a Gilsmari Oliveira, né? Sai o Fernando Torres, que é primeiro suplente de deputado federal, volta para Câmara Federal. E aí sai o Robson Almeida, que já foi um homem forte de Jacques Wagner na área de comunicação. Era o secretário de comunicação do governo de Jacques Wagner. Ele vai ser encaixado em algum lugar, não é, Rui? Acredito que sim, pela competência, pelo trabalho que ele desenvolveu nesse período que ele estava assumindo a pasta, então não tem por que o governador não prestigiá-lo. E o Davis continua como deputado, que é o segundo suplente, continua lá como deputado ainda, o Davidson Magalhães. Agora, eu acho que outras mudanças devem acontecer ainda no governo Rui Costa em termos de secretariado. Acredito também. Inclusive, eu até falei no bloco anterior, que é a saída do deputado Bonfim, deputado estadual Bonfim, que é da região de Livramento, né, da agricultura, e deve entrar aqui, hoje ocupa o cargo de chefe de gabinete, que é a Andréa Mendonça. Essa também é uma outra mudança que deve ser anunciada nos próximos dias aí pelo governador Rui Costa. Exatamente. Você vê o seguinte, o PDT de Salvador é um negócio interessante, né? Porque ele divide-se em duas partes. Uma, governo federal, e a outra, governo estadual. Já pagou por isso, e pagou muito caro. Pagou por isso. Então vamos ver agora, deve ter sentado, conversado com o governador. O governador é muito ligeiro nas suas decisões. Quem é parceiro, quem não é parceiro. Então, se está prestigiando, está dando uma secretaria ao PDT, é porque houve negociações, conversas que chegou a um denominador que ele vai estar com o governador Rui Costa. Tá certo, então. Rui, confusão também. A gente falou a semana passada, Cacá criticou bastante o governo Marão, semana passada. E aí o Alisson Mendonça disse que Cacá deveria ficar calado, porque o governo que ele fez parte, que é o governo do Jabes Ribeiro, foi um governo desastroso.
e que deixou débitos na prefeitura e que ele perdeu a grande oportunidade de ficar calado. A coisa não está boa lá em Ilhéus. E isso é bom também para movimentar, sabe? Para movimentar a política de Ilhéus, que eu acho uma política muito parada. Diferentemente da de Itabuna, que todo dia tem acontecimentos políticos, candidatos, pré-candidatos dando entrevistas. Eu acho lá em Ilhéus muito parado. Precisou o nosso programa Resenha da Cidade ouvir Cacá, e ele se manifestou de maneira crítica a Marão. Aí o Alisson Mendonça, que é secretário de Marão, já rebateu a situação. E essa semana também, né, há alguns dias atrás, saiu uma decisão do juiz lá, doutor Alex Miranda. Muito competente. Competente, e estão chamando de caneta de chumbo. Diz que a caneta é pesada, de doutor Alex Miranda, no qual ele anula as contratações que foram feitas de prestadores de serviço da cidade de Ilhéus, né? Houve duas manifestações, e também dos comissionados ele pede para que mostrem currículo em termos de conhecimento e escolaridade, estabelecendo inclusive uma multa de R$5.000 para o prefeito da cidade de Ilhéus, que deve recorrer. Multa diária. Multa diária de 5 mil. Se não for cumprido, logicamente, a sentença. Mas, Roberto, veja bem. Aí recorre, né, Rui? Para a segunda instância. Recorre. Mas eu quero dizer o seguinte: Ilhéus e Itabuna tem 3 canais de televisão. 3 canais de televisão. Então, aí nego diz, mas a política de Ilhéus é feita só através de rádio, de emissora de rádio, mas a TVI chegou em Ilhéus. E nós vamos, Roberto, com esse programa Resenha da Cidade, chegar em Ilhéus, convidar toda a classe política de Ilhéus, de situação, de oposição, convidar todo mundo a participar em debates aqui na TVI. Lá em Ilhéus, o programa pode ser feito lá em Ilhéus mesmo, e nós vamos, porque tem figuras lá em Ilhéus que a gente tem que botar em evidência. Rapaz, vários amigos lá, vou citar o nome de uns dois, como Oséias Gomes, grande empresário, bem sucedido em Ilhéus, uma pessoa que gosta de Ilhéus, Euzinho Lavigne, oftalmologista também, um grande amigo, então, Paulinho Gunner, você sabe os Mendonças, tá? De Marcelo, a Carlos, Sérgio Mendonça, tá? Então nós temos aí, nós vamos soltando os nomes aí em cada programa aí, mas nós já estamos aí em Ilhéus. Mas nós vamos fazer o programa aí na cidade de Ilhéus, divulgando os fatos, todos os acontecimentos políticos aí de Ilhéus, nós vamos estar presentes com você, Roberto. Com certeza, e a audiência aumenta cada dia lá na cidade de Ilhéus, viu? Ô Rui, voltando agora à parte política, secretariado, você acha que vai haver algum tipo de mudança em termos de nome de secretariados aqui da cidade de Itabuna? O prefeito Fernando Gomes, você que é bem próximo do prefeito Fernando Gomes, é amigo do prefeito, sempre está com ele. Você acha que pode haver alguma mudança até o final do ano aí em termos de secretariado? Fernando é uma pessoa que ele ouve todo mundo para depois tirar as deduções dele. Quem decide é ele, né? Quem decide é ele. Ele ouve a opinião de um, de outro, ele circula também, circula muito bem. Eu acredito que haverá mudanças no começo do ano que vem. Acredito sim, porque tem secretário aí que está sendo empurrado com ferrão para poder tocar a sua pasta. E Fernando é um cara que chega na prefeitura às 7 da manhã, sai 9 da noite. Sai 9 da noite, ainda sai 9 da noite para uma academia. Você vê a energia de um homem de 77 anos, a inteligência. Você está conversando com o Fernando, ele fica ali observando e tudo, ali ele já pegou tudo, já pescou tudo e chega. Acredito que ele precisa. Ele está vendo e ele sabe que tem que haver, lá para janeiro, algumas modificações em termos de secretariado. Agora, você está gostando do governo de Fernando nesses 9 meses? Estou pelo seguinte: Fernando deu credibilidade ao governo, ele tem pulso, tem comando, ele sabe conduzir aquilo ali pelo quinto mandato, sabe conduzir. As pessoas, quando vêm a ele, não vêm para contar a história, porque ele conhece também o malandro de longe, tá? E deixa o malandro lá fora. Então, eu acho que é o perfil do prefeito que qualquer cidade gostaria de ter. Era uma pessoa como o Fernando Gomes. Não estou aqui bajulando, que eu não preciso bajular. Eu estou dizendo a verdadeira, que Itabuna conhece. Ele não manda recado, ele diz na cara e acabou. Não tem esse negócio porque convidou para ser secretário, é amigo, é tudo. Mas se vacilar, não for competente, que venha prejudicar ele demite pelo telefone, por jornal, seja onde for. Então ele é homem de posição e de comando. E outra coisa, você para arrumar uma cidade que está abandonada há 8 anos,
foi aquele governo desastroso de Azevedo, tá? Comandado por uma mulher, comandava a cidade. Depois veio o dos falsos evangélicos, dividido com o comunista. Eu nunca vi dizer em minha vida, tá, que comunista compartilhasse e andasse com evangélico. Só aqui em Itabuna. Aqui em Itabuna acontece cada coisa, Roberto. Então, agora você acha o seguinte, Rui, só para você vai complementar. Você fala sempre comandado pelos comunistas e evangélicos. Você acha que foi falta de comando ou essa briga interna deles naquela oportunidade atrapalhou? Ou também, se eles estivessem em harmonia, não adiantava nada porque não tinha comando e tinha um prefeito que não entendia nada de área administrativa? Em primeiro lugar, o prefeito não tinha comando, como você tem um conhecimento. Em segundo lugar, foi aquela briga, eu não quero nem aplicar o termo que eu gostaria de aplicar. Uma briga de duas facções, tá? E aí um querendo matar o outro, isso, aquilo, mas na realidade quem comandava essa briga de um lado era o vice-prefeito, que era o único que tinha todo o prestígio com o Vani. Vani tinha um receio de Venceslau, não sei o que foi que Venceslau fez, como é o nome do pai de santo de Venceslau, porque fechou, corpo fechado para Vani. Tá? Agora você ainda tem convicção que quem mandava realmente na prefeitura era Venceslau e, logicamente, o PCdoB e uma outra parte, os evangélicos, e que Vani assistia tudo pacificamente? Você tem ainda essa consciência? Ele não assistia não, porque ele fugia de ver. Ele saía para retiro, segundo ele, dizia que era retiro, que eu não sei, mas viajando direto, e deixava a mão nos falsos evangélicos e a outra na de Venceslau. Porque o Davidson não apitava muito não, diga-se de passagem, tá? E tinha comunista, até trabalhador lá, como o Etinge e alguns que você conhece, que desenvolveu o trabalho. Agora a facção, a turma, o grupo dos falsos evangélicos, quando eu digo falsos evangélicos, porque eu acho que quando você entra em uma religião, você tem que se dedicar, tem que ser correto, você não pode enganar a Deus. Então você pode enganar você mesmo, agora a Deus não. E lá tinha os falsos evangélicos, que dia de domingo estava na igreja, com a Bíblia debaixo do braço, e segunda-feira começava a traquinagem. Tá? Era o que acontecia naquela administração. Então você acha, você avalia como boa a administração de Fernando nesses 9 meses, né? Boa, e acho que é muito prematuro você dar uma nota. Então você concorda com o Geraldo, tem que esperar pelo menos um ano. Você vê, partiu do maior adversário político do prefeito Fernando Gomes, que é Geraldo Simões, de dizer, não é cedo, tem 9 meses, deixa ele apumar, baixar a poeira e tudo. A casa foi demais, né? A casa, 8 Agora, anos. analisando, viu, Rui? Analisando friamente, sem lado de partido e nem lado de político, tem algumas coisas no governo de Fernando que foi resgatado, né? Aí você vai falar, carnaval, mas carnaval aquece a economia, meu irmão. Não é só, não, o jovem foi para lá pular, não, tem que ter alegria também, tem que ter a participação da juventude, que a juventude não pode ficar presa dentro de casa com essa violência que está acontecendo no país, em Itabuna e na Bahia também. O jovem tem que ir para a rua. Então teve o resgate da economia através do carnaval, teve o resgate do São Pedro, não é verdade? As ruas já começaram de algumas localidades na periferia a ser asfaltada, a ser urbanizada. Não é isso que está acontecendo? Com certeza. Já está se falando na abertura do aeroporto, muitos são contra, mas a maioria é a favor. Qual mal vai fazer o aeroporto? Só vai fazer bem. Claro. Só vai fazer bem. Um empresário está de São Paulo, quer vir visitar Itabuna rápido, aí quer pousar em Itabuna, vem, pousa, faz a visita dele, faz um contrato com a prefeitura de parceria para instalar uma indústria que volta, de vez em quando vem visitar. Roberto, uma pessoa está passando mal, uma UTI precisa de uma UTI no ar, vai ali. Qual é o mal? Pronto, não vai fazer não. Vai fazer. Qual é o mal que o aeroporto vai fazer? Nenhum. Isso aí não. Só faz o bem. O Parque da Cidade já está vindo aí. Eu estou acreditando nesse Parque da Cidade. Eu acho que ele vai concluir esse Parque da Cidade aqui em Itabuna. Voltando só à administração de Fernando, quando ele assumiu a prefeitura, no dia 2 de janeiro, foi do dia 1º do dia 2, começou os trabalhos. Ele tomou 2 decisões. Em primeiro lugar, limpar a Cinquentenário, onde você tem uma casa comercial, você tem empregados, paga em carros, luz, todo tipo de imposto. Aí vem um cidadão trabalhador, mas bota a barraca na porta de sua loja. Isso não existe, rapaz. Tem que organizar, criar Ele limpou sem truculência, sem nada, limpou, sem violência, sem nada. Estavam retornando. Essa semana até eu falei com o prefeito. Prefeito, deu uma decidida na Cinquentenário.
que estão retornando e não pode, rapaz. A cinquentenário, essas lojas do comércio, é do comerciante. Agora é preciso que o CDL, a Associação Comercial também, procure o prefeito. Não tenha preocupação com o prefeito, não, que ele recebe, conversa, brinca, ele só dá grita e quem é incompetente ou que está fazendo coisa errada. Mas o CDL, a associação, tem que desenvolver seu papel, que não está desenvolvendo, Roberto. Vamos fazer o seguinte aí, vamos para o último, é o último bloco já? Meu Deus do céu, que rapidez, hein, rapaz? Rui, você tá afinado hoje, hein, Rui? É o último bloco já. Não convidem para a mesma mesa. Era agora, eu esqueci. Não convidem para a mesma mesa 2 deputados, Rui. Um daqui de Itabuna, o outro de fora. Isso sabe o quê? Correndo atrás dos votos, meu irmão. A eleição é daqui a um ano praticamente. Logo depois dos comerciais, não convidem para a mesma mesa 2 deputados. Roberto de Souza. Roberto de Souza. Estamos de volta com o nosso Resenha da Cidade. Hoje aqui batendo um papo franco, aberto e polêmico com Rui Machado, né? Ele já é da família Resenha da Cidade e agora vai ser constantemente a presença do nosso Rui Machado aqui no Resenha da Cidade. Rui, você estava me perguntando aqui, eu não lhe falei, eu vou falar agora. Não convidem para a mesma mesa. Eleição de 2018, meu irmão. Todo mundo correndo atrás do voto. Todo mundo correndo atrás do voto. E aí, a briga tá feia aqui na cidade aqui do sul da Bahia, aqui pertinho. É a cidade de Quaraci, onde o prefeito Jadson Albano, né, foi apoiado pelo deputado Augusto Castro, amigo do deputado Augusto Castro. Só que em Baçaí foi conversar com ele e falou: irmão, ô Jadson, ajude aí Paulo Câmara. Paulo Câmara foi presidente vereador de Salvador, foi presidente da Câmara e é sobrinho de Embaçaí. Não é aquele Paulo Câmara antigo daqui de Itabuna. Deputado, é o Paulo Câmara jovem ainda, tem menos de 40 anos de idade. Jovem, é sobrinho de Baçaí. Aí foi pedir a Jadson, que é prefeito de Quaraci, para apoiar o sobrinho. Aí Augusto não gostou, não. Aí não convidem para a mesma mesa, meu irmão. O deputado licenciado, que é ministro do governo Temer, Antônio Baçaí, deputado federal, e o deputado estadual, que também é do PSDB, do mesmo partido, Augusto Castro. Não convidem para a mesma mesa. Roberto, do mesmo partido, mas 2 grupos, como é o PSDB, porque Augusto sempre ficou com o deputado Jutaí, né? Jutaí, nunca ficou com o Embaçaí. Então, tem essa divisão e tudo, mas no final eles vão se entender. Tá certo, então. E você vai me responder ou não com relação ao capitão Azevedo? Ele vai ser candidato a deputado estadual, federal, vai sair do PTB, que é o partido que você tem um prestígio grande, vai pro Democrata. Já me perguntaram aqui, Rui não vai responder, não é? Não, Roberto, pelo que eu tenho conhecimento através da imprensa, porque Azevedo pela manhã ele diz uma coisa, à tarde ele diz outra, e à noite ele faz tudo o que disse. Então é difícil saber se ele vai sair candidato a estadual, a federal, se vai ser cabo eleitoral, se vai sair do PTB, se vai pro DEM, se o DEM, através de Neto, que é um cara todo sistemático e tudo, vai querer uma pessoa que não tenha comando, né? Então acho que tá no PTB, ninguém incomoda ele e tudo, é a resposta para você aí. Mas se ele sair do seu partido não vai fazer falta, não? A mim? Sim. Não, isso é uma página. Não, e ao partido, eleitoralmente? Hein? E eleitoralmente ao partido? Rapaz, olha, eu estou de férias políticas. De férias políticas. Eu não estou querendo comentar sobre a minha pessoa. Volta ativa quando? Só em janeiro? Hein? Não, eu acho que... A eleição é em outubro do ano que vem. Mas esses 2 anos aí eu estou só de observador da ONU. Ô Rui, governador teve aí agora, né? Há alguns dias aí agora, recente, em Ubaitaba. Ele foi da ordem de serviço ao centro de treinamento para canoagem. 2 milhões o investimento, hein? E, logicamente, que o Ubaitaba sempre foi uma referência em termos de canoagem. Porque o Isaquias, né? O Isaquias, que foi campeão mundial e também medalhista olímpico, é lá da cidade, né? E o governador foi lá prestigiar o esporte. Tá com moral a prefeita, né?
Tá, inclusive eu fui o portador do convite da prefeita para o prefeito Fernando Gomes. A prefeita Suca, que é minha amiga, antes da eleição já tinha levado ela ao prefeito Fernando Gomes e levei. E o prefeito até me convidou que eu acompanhasse ele até o Baitava. Foi uma festa bonita, com a chegada do governador, assinou os convênios, estava presente vários prefeitos da região e eu só fui acompanhando o nosso prefeito Fernando Gomes. Rapaz, o Rui Costa, botaram o apelido dele de Rui Correria, ele está se movimentando mesmo, viu, Rui? Ele está se movimentando, ele está se preparando realmente, além de fazer um bom governo, ele está se preparando realmente para ser um candidato forte à reeleição em 2018. Roberto, ele tem por trás dele, que é o vice-governador, que é João Leão. Um dos deputados federais mais competentes que eu já conheci, o João Leão. Ele peita mesmo, é um trator. Então o governador se ausenta da capital, tá? E vai para o interior, onde se tem 417 municípios. E ele está levando uma ambulância para um calçamento para outra rua, isso, aquilo, e está contemplando aquelas cidades pequenas chamadas currais. Ô Rui, rapidamente, qual é a análise que você faz da Câmara Municipal de Itabuna, já que eu perguntei sobre os 9 meses de Fernando, e com relação à Câmara, rapidamente, que a gente já está no final. Ô Roberto, ali tem vários vereadores que já têm vários mandatos. Eu cito ali como o Gramacho, que é um vereador de 5 mandatos, tá? O Júnior Brandão, que é um vereador saindo para o 3º mandato, tá? E vereadores de 2 mandatos e tudo, lá tem, né? Vários vereadores, e tem alguns vereadores que chegaram agora, são novatos naquela casa. Então eu acho que os novatos, apesar que tem novatos lá, que tem um conhecimento, sabe se pronunciar, sabe conduzir a coisa, conhece o regimento da casa. Eu também gostaria de ter um tempo para fazer uma avaliação, porque depois que eu saí daquela casa, não retornei mais e só estou vendo através da mídia, inclusive do seu programa, onde você dá destaque a todos os vereadores. Tá? E pelo menos a maioria, quase 90%, está na base do governo, na base, quando eu digo que é contemplado com cargos na prefeitura, está na base do prefeito. Então vamos jogar para frente. Tá certo. Na próxima semana a gente conversa mais sobre o Poder Legislativo. Nós estamos chegando mais uma vez ao final do nosso programa Resenha da Cidade, agradecendo a audiência de todos vocês. Rui, mais uma vez, muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta, né? Certo, Alberto. Mandando um abraço aqui para a doutora Hamilton Gomes, que a gente não pode deixar de mandar, para Margarida Menezes, tá? E tantos outros amigos que nós temos e vem abordando a gente. O Hélio Tedesco, que mesmo disse que é fã do nosso programa e tudo. E meus amigos de Ilhéus, que eu não posso esquecer. Estaremos em Ilhéus breve, já estamos lá, ao vivo, mas vamos fazer o nosso programa gerando lá na cidade de nossa querida Ilhéus. Um abraço para você. Tá bom, então. Um abraço para Edmar Margoto, um abraço para Xambinho, Alexandre Alpuim, um abraço também para Marquinhos, um abraço para Nelson do Tiamato, um abraço também para doutor Marcos Chaves, né? Um abraço também para doutor Silvano Chaves, Dona Dete, seu Antônio Vence. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Prometendo a semana que vem estar de volta. E não esqueçam, hein? Com Deus adiante, não tem perigo. Tchau, Ilhéus. Tchau, Itabuna. Até a próxima semana. Roberto de Souza.